João, podemos começar? Boa tarde, sim, podemos. Deixa eu só dar as boas-vindas a todo mundo e agradecer, pela presença e para nós tratarmos sobre a questão do aprimoramento do controle de bens sensíveis na exportação. Nós temos a oportunidade de ter a presença do Tiago Barbosa, da SESEX, e o Frazão, também do Ministério de Ciência e Tecnologia. E, então, Alessandra, passo a palavra para você dar sequência à reunião. Bom, boa tarde a todos, né? Como o John comentou, a gente está aqui hoje com a equipe do MCTI, né, liderada pelo Sérgio Frazão, juntamente com os outros colaboradores do MCTI, para a gente falar com vocês sobre um assunto que é o aprimoramento dos controles, né, dos bens sensíveis. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão sensível e relevante, né, no qual a gente tem aí um trabalho pela frente de estar conduzindo aí melhorias, né, estruturando uma forma desses controles eles serem mais efetivos, né, eficientes, pensando aí na segurança, na qualidade aí, né, da segurança das nossas fronteiras, segurança, né, das pessoas como um todo, né. Vou passar a palavra agora para o Tiago. Tiago, fique à vontade, né? Logo mais o Frazão também vai falar com a gente, fazer uma apresentação para vocês, para a gente ir depois ali para a terceira fase, né, da nossa agenda de hoje, que é falar um pouco sobre o trabalho que vai ser realizado, né? Que é um trabalho aí conjunto que a gente vai ter que estar conduzindo entre o setor privado, né, as empresas e o MCTI, né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, e no finalzinho a gente vai abrir para as perguntas, né? Contribuições de vocês, caso tenham perguntas, é só estar encaminhando para a gente via chat ali, ou até levantando a mãozinha ao final da apresentação toda, para a gente estar tentando ali, né, dirimir a dúvida de todo mundo, tá? Tiago, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Como é que tá? Ah, perfeito. tá dando para ouvir. Tudo bom, pessoal? Estou aqui novamente, sempre estou em trânsito, né? Impressionante. Desculpa, John, sempre estou me deslocando, né, nas reuniões do Procomex, mas Pois. querendo sempre participar. Boa tarde, Márcia, Letícia, Alessandra, tudo bom? Pessoal, para quem não me conhece, Thiago Barbosa, coordenador geral de facilitação do comércio e gerente do Portal Único pela Secretaria de Comércio Exterior. Primeiro parece clichê, mas é sempre a mesma coisa, né? Agradecer esse empenho que o Procomex tem em dar o suporte à administração pública, não só aos gestores do Siscomex, que é a Receita e a SESEX, mas também essas ajudas que tem dado agora a todos os anuentes, a Inmetro, agora ao MCTI, MAPA, Anvisa, e é interessante a gente começar a tratar de um assunto que são os export controls, que a gente não tem tanto foco aqui no Brasil, né? É um assunto que a gente pouco dá essa atenção e o tão importante que a gente sabe que é, e agora no momento do mundo geopolítico que a gente está nessa sensibilidade, então é importante realmente tratar isso bem mais próximo. Frazão, meu amigo, colega, amanhã a gente tem um evento também, né, Frazão? Já estaremos lá. Sim, Duas da tarde, né? Vou chegar Tiago, tá falhando um pouquinho. tá falhando. Tá, se você Alô? puder repetir sobre o Deixa eu ver, evento, parou melhorou aí. agora? Melhorou. Ah, tá. Não, é que amanhã a gente tem um evento, né? Junto com o Panamá, né? O Panamá está vindo aqui beber da fonte do conhecimento do MCTI, né? Das questões de bens sensíveis do Brasil. E a gente tem um evento amanhã disso, a OCDE está participando e tudo para esse aprimoramento. Ixi, estou caindo. Deixa eu derrubar o Wi-Fi aqui do BioID, sabia? Tô achando que é o. Tô achando que tá entrando.
pessoal, estão me ouvindo? Sim, Thiago. Tá. Aconteceu aqui, atualizou o aplicativo do Zoom no celular, foi por isso. Mas enfim, amanhã a gente tem esse evento e agradecer aí o suporte do Procomex nessa evolução da forma de atuação, né, que a gente quer trabalhar com export controls aqui no Brasil. E, Frazão, você agradecer aí pelo todo o empenho que você tem tido de transformar aí o trabalho dos bens de uso dual e etc. aqui no nosso país e agradecer também novamente ao Procomex nesse suporte, porque vocês, setor privado, são os maiores conhecedores aí das restrições, dos impactos que se tem dentro da cadeia global aí de supply chain, de comércio, em relação ao não cumprimento dessas normas e também sobre o que eu falei com a Marcinha, né? Marcinha, muitas das vezes a gente recebe dos próprios exportadores ou importadores pedidos de criar tratamento administrativo, controle administrativo sobre NCMs, né? Parece que às vezes o setor privado sempre quer não ter o controle, mas dentro de um setor desse, a atuação do controle correto, assertivo, como a Ale estava falando, é muito importante aí para a continuidade, né, do comércio e das relações comerciais desses atores. E é isso. Agradeço aí, retorno a palavra, John, Márcia, muito obrigado. Bem, agora vamos ouvir o Frazão. Por favor, Frazão. A palavra Bom, é sua. primeiro eu gostaria de agradecer ao Procomex, né, a oportunidade de estar trabalhando em conjunto para que nós possamos melhorar o sistema de controle brasileiro na área de bens sensíveis e estratégicos, particularmente sobre a classificação de NCMs. Isso é muito importante para eficiência e eficácia dos controles brasileiros. E E nós precisamos de trabalhar em conjunto, o Procomex, nós e a indústria e as empresas, de modo que nós possamos criar uma codificação de NCM aqui no Brasil que seja compatível com as reais necessidades de controle que a gente tem no Brasil, nas quatro áreas, na área química, biológica, nuclear e de mísseis. E agradecer ao Tiago pelo trabalho que tem sido feito em conjunto com eles, de modo a criar uma regulamentação muito adequada para que a gente consiga ter controles eficientes e eficazes. Uma coisa que é importante é que o intuito desses controles não é só controlar, é criar um ambiente de comércio exterior seguro, confiável, para que nós consigamos manter as nossas empresas no comércio exterior, estabilizadas no mercado internacional e de uma maneira importante que a gente tem que dizer que quando se faz um controle adequado, de acordo com a legislação internacional e a legislação e a regulamentação nacional, nós estamos protegendo a empresa para que ela não entre num ilícito de forma inadvertida, por não conhecer os controles ou por não conhecer a legislação e a regulamentação brasileira e os compromissos internacionais brasileiros nessa área. Bom, então eu reputo de muita importância esse trabalho que estamos começando agora. E agradeço tanto ao Tiago, quanto à Márcia, quanto o John, a Alessandra e todo mundo aí do Procomex. É isso, gente. Eu, agora eu posso Por favor, compartilhar, faça a né? sua apresentação, então, por Ok. favor. Tá? Vontade, Frazão, para compartilhar. Foi? Sim. Vocês estão vendo? Não, está no. Sim, Isso, sim, põe no modo apresentação. Foi agora. Isso, foi. Ok. agora.
Bom, vamos falar do controle de bens sensíveis no âmbito do desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa. Vamos passando aqui. Nessa apresentação, para que as pessoas se ambientem, nós vamos ter algumas definições, por que controlar esses bens, os compromissos que o Brasil tem na área de não proliferação, o Sistema Nacional de Controle, a Coordenação Geral de Bens Sensíveis, toda a legislação das áreas temáticas, que são as quatro áreas, área química, biológica, nuclear e mísseis. Vamos falar sobre como é o processo de licenciamento, o controle das transferências, como nós fazemos atividades de educação e divulgação, que é atividades de education and outreach, e como é que a gente estimula as empresas brasileiras a terem um programa de conformidade interna, né, um internal compliance program, para que não tenha problema de realizar uma exportação de forma bem adequada, correta e dentro da legislação e regulamentação. Bom, o que que são armas de destruição em massa? São armas explosivas, atômicas, armas com materiais radioativos, certas armas químicas e biológicas letais, quaisquer armas desenvolvidas no futuro com os efeitos destrutivos similares, qualquer armas desenvolvidas no futuro comparáveis ao efeito destrutivo como aqueles da bomba atômica ou de outras armas mencionadas acima. Deixa eu mudar aqui a câmera para ficar melhor. Ok. Essa é uma definição da Comissão de Armas Convencionais da ONU de 48. E para se falar de definição, vamos falar em particular das características da arma de destruição em massa. Ela pode provocar um grande número de mortos em uma única utilização, milhares de pessoas morrerem numa única utilização de armas de destruição em massa, que pode ser químicas, biológicas ou nucleares, além de se falar dos mísseis capazes de carrear essas armas de destruição em massa, químicas, biológicas e nucleares. O que que elas podem ocasionar? Danos a construções, a estruturas artificiais feitas pelo homem, a estruturas naturais, como montanhas, vales, etc, etc. Ele pode destruir um prédio de 50 andares, pode destruir uma montanha e pode ocasionar grandes danos naturais à biosfera. Por exemplo, uma população vegetal autóctone numa ilha, ela pode ser extinguida. Ela pode ser extinta numa única utilização de uma arma dessa. Mas, na verdade, o que é que são os bens sensíveis? São aqueles de uso na área nuclear, química, biológica e de mísseis, incluindo bens de uso duplo, previstos nas respectivas convenções, regimes ou tratados internacionais. Isso aqui é uma definição, na verdade, legal, porque diz respeito à Lei 9.112. Mas, na prática, o que são os bens sensíveis? São materiais, equipamentos e tecnologias passíveis de utilização em programas de desenvolvimento e fabricação de armas de destruição em massa, bem como dos vetores capazes de carregar essas armas de destruição em massa. E por que nós devemos controlar esses bens? Na verdade, é um histórico de atividades de proliferação que mostra que os países que desenvolvem programas de armas de destruição em massa, eles necessitam construir plantas próprias de produção de materiais, de agentes, de equipamentos. E essas plantas, elas carecem de suprimento externo. Eles necessitam, nesse caso, importar esses materiais, esses equipamentos e essas tecnologias. Quem faz isso? As redes de proliferantes, os atravessadores, as empresas de fachada, que atuam às margens dos sistemas nacionais de controle. Para quê? Para obtenção de forma ilícita desses bens para suprir essas plantas de programas de armas de destruição em massa. Uma coisa que é importante falar é que essas redes proliferantes,
atravessadores, eles não agem como contrabandistas, eles não tentam passar pelas fronteiras, eles usam os sistemas normais, eles estudam, na verdade, as fragilidades dos sistemas de operação dos países e fazem e tentam fazer uma operação de compra, de importação de material controlado de forma como se fosse lícita numa operação comum. E isso é que diz das grandes sutilezas dele e dos cuidados que nós temos que ter quando analisamos e quando autorizamos uma operação de bem controlado. Bom, então aqui a gente vê, isso aqui é uma planta do Irã. Não, isso aqui não está aqui porque por causa do evento que aconteceu há pouco tempo, né, do conflito lá, mas isso aqui está numa revista pública brasileira e nós resolvemos usar essa foto aqui de uma planta nuclear deles. Então, é essencial se controlar todos esses materiais, esses equipamentos e essas tecnologias que são passíveis de utilização por países ou grupos terroristas ou individuais no desenvolvimento e na produção de armas de destruição em massa. Aqui nós temos os principais compromissos brasileiros na área de desarmamento e não proliferação. O primeiro deles é a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, que foi assinada em 72 e ratificada em 73. Esse é um instrumento internacional formal, legalmente vinculante, depositado na ONU e é um instrumento internacional modelar. Tanto que em 2013 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que vem sendo feito desde que foi criado. A Convenção sobre a Proibição, a Convenção sobre a Proibição de Armas, esse aqui é o de armas biológicas, desculpa, porque está sempre na frente. A CEPAB foi em 72, 73. A CEPAB é o mais antigo instrumento internacional de desarmamento e não proliferação, mas ele não avançou tanto quanto a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, porque ele não criou um órgão de implementação e verificação, não tem protocolo de verificação, não tem lista de controle. E isso está sendo tentando se resolver agora com um grupo de trabalho. A Sandra, que trabalha conosco, vai até para uma reunião do grupo de trabalho mês que vem. Então, nós temos também a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, que eu já falei. Ele é um instrumento modelar. Depois, nós temos o controle, o regime de controle de tecnologia de mísseis, no qual nós somos admitidos em 93. Esse regime, ele, na verdade, não é um instrumento formal, ele não é legalmente vinculante. Ele foi criado com o objetivo de não proliferação de mísseis e de veículos capazes de transportar essas armas. O Brasil foi admitido em 95. O grupo de supridores nucleares também é um outro grupo informal de países, não é legalmente vinculante e tem o objetivo de controlar bens da área nuclear. Nós somos admitidos em 93. Esses dois regimes de controle, o MTCR e o NSG, eles, apesar de não ser legalmente vinculantes, eles têm um peso internacional muito grande. Então, os países que são membros desses regimes de controle, mas que não cumprem as suas diretrizes, eles têm um problema sério de política internacional. Nós temos a Resolução 1540 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é de 2004. Esse, no nosso entendimento, é um instrumento internacional na área para não proliferação, o mais abrangente que existe, porque ele é mandatório para os 194 países membros das Nações Unidas. E, além disso, nós temos outras resoluções que nós cumprimos também, que são do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o Irã, Iraque, Coreia do Norte, Síria e Sudão. Uma coisa que eu gostaria de falar é que nós, do Brasil, só aplicamos sanções oriundas da Organização das Nações Unidas.
Nenhuma sanção bilateral de qualquer outro país, como Estados Unidos, Reino Unido ou União Europeia, nós não aplicamos. Só aplicamos as da ONU, que é um órgão multilateral. Aqui, o Sistema Nacional de Controle, nós temos a Lei 9.112, né, que é a lei guarda-chuva, que disciplina as exportações de bens sensíveis nas 4 áreas. Ela controla tecnologia e serviços diretamente vinculados, e essa lei instituiu a Comissão Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis, que é conhecida como CIBS. Além disso, regulamentando a Lei 9.112, nós temos o decreto número 4.214 de 2002, que define as competências da comissão. Aí ela constitui, ela diz quem são os membros dessa comissão e define todas as competências dessa comissão de acordo com a Lei 9.112. Nós temos a resolução CIBS número 26 de 2020, que é o regimento interno da Comissão Interministerial, que diz como ela funciona, quais são todos os seus dispositivos, quais são as suas competências. Na verdade, a resolução inicial era a resolução número 1 da CIBS, mas ela foi atualizada agora em 2020. Nós temos a resolução CIBS número 28 de abril de 2025. Essa dispõe sobre a liberação das exportações e importações de mercadorias sob a anuência do MCTI. Des- e aqui é de acordo com o artigo 9º do Decreto 660 de 92. Aqui se diz, a regulamentação depois com o advento da LPCO importação. Vocês veem que agora é de abril de 2025, e aqui também tem a 40, tem a 40 em cima, a 41 embaixo. A 41 aprova a publicação em forma de anexo das listas de posições da nomenclatura comum do Mercosul sob tratamento administrativo da CIBS. Então, tudo que já foi mapeado e que já está codificado, todas as mercadorias que já estão codificadas com o código NCM, já constam nessa lista. Mas se deixa claro que essa lista não é exaustiva. Se algum item que consta na lista de controle não tiver codificada, isso não impede, não deixa livre o exportador de contactar a Autoridade Nacional Brasileira para iniciar um processo de exportação. Bom, aqui é a estrutura do nosso Sistema Nacional de Controle, que é constituído de 6 ministérios: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Defesa, da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço e o Ministério das Relações Exteriores. Além, essa comissão, ela tem como secretaria executiva dela a Coordenação Geral de Bens Sensíveis, uma vez que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o órgão coordenador dessa comissão. E, além disso, nós temos como órgão assessor a Agência Brasileira de Inteligência. Por quê? Porque nós trabalhamos numa área muito sensível e estratégica. E qualquer coisa que fuja dos padrões normais de uma operação de importação e exportação, a análise é assustada, nós encaminhamos os dados à Agência Brasileira de Inteligência e só retornamos a fazer uma análise ou gestão de risco dessa operação depois que recebemos um relatório de inteligência, e aí nós temos condições de dar uma anuência ou uma denegação. Bom, o MCTI, como eu já falei, é órgão coordenador da CIBS, é também a autoridade nacional junto à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas e é ponto de contato junto à Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, o Grupo de Supridores Nucleares e o MTCR. A CGBS é a Secretaria Executiva da Comissão e, como a CIBS estabelece todas as diretrizes políticas de controle de exportação, a CGBS, como Secretaria Executiva, implementa, né? Busca implementar tudo que foi estabelecido como política de controle.
Quais são as principais competências nossas, em particular da CIBS? Estabelecer critérios, procedimentos, mecanismos de controle de exportação de bens sensíveis. Então, por exemplo, todos os critérios para realizar uma operação, todos os procedimentos, todas as listas de controle, elas são estabelecidas no âmbito da CIBS. Então, aqui a CIBS elabora, atualiza e publica as listas de controle. E também aplica as penalidades administrativas previstas na legislação de acordo com a Lei 9.112. Quer dizer, além de um processo penal, existe um processo de penalidade administrativa e que ela é aplicada pela CIBS. Bom, aqui nós vamos ver as penalidades administrativas. Primeiro uma advertência, depois uma multa até o dobro do valor da operação, perda do bem de objeto da operação. Nós podemos ter a suspensão do direito de exportar pelo prazo de 6 meses a 5 anos, e nós podemos cassar os direitos de exportar para atuar ou para exportar ou para atuar no comércio exterior no caso de reincidência do delito. E aqui no artigo 7 nós vemos que as pessoas físicas que direta ou indiretamente, por ação ou omissão, concorrerem para o descumprimento desta lei, incorrerão em crime. E aí, aqui é a sanção penal, reclusão de 1 a 4 anos. Então, aqui nós temos desde as sanções administrativas quanto as penais, de acordo com a Lei 9.112. Aqui é falando que, para aplicação das penalidades administrativas, há necessidade da instauração de um processo administrativo e, finalizado o processo administrativo, se evidenciando o crime, nós temos que encaminhar o processo ao Ministério Público para devida apuração e para o processo legal. Aqui nós temos os principais atores numa operação e aí todo mundo vai ver quem é todo mundo. O exportador é aquele quem solicita a licença de exportação, o LPCO. O MDIC gerencia o Sistema Integrado de Comércio Exterior. O Ministério da Fazenda, ela implementa os controles nos portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira. O Ministério das Relações Exteriores avalia todas as transferências à luz da política externa brasileira. O Ministério da Defesa avalia as questões estratégicas de segurança e defesa. O MCTI analisa essas transferências de acordo com as convenções e regimes internacionais de armamento e não proliferação e pode solicitar parecer de órgãos competentes para deferir ou denegar solicitações de licença de exportação. O que acontece? Se é uma operação da área de mísseis e é um item extremamente sensível, se pode perguntar ao órgão coordenador do PNAE, do Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é a Agência Espacial Brasileira, sobre a conveniência daquela exportação e se aquela exportação não vai afetar o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Mas isso só se a CGBS sentir a necessidade de fazer essa consulta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza as investigações quando há fortes indícios de ilícito de exportação, bem como implementa os controles nos portos, aeroportos, pontos alfandegados de fronteira, em conjunto ou em locais onde a Receita Federal não se encontra. Então, nós já vimos o macro, que é a comissão interministerial, quem é que regulamenta, na verdade, e agora vamos falar da unidade administrativa integrante da estrutura da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do MCTI, que é a Coordenação Geral de Bens Sensíveis. Ela é constituída, a coordenação geral, de uma coordenação de implementação, acompanhamento e controle de bens sensíveis, que é conhecida como COC-BS. A essa COC-BS estão vinculadas 4 áreas temáticas: a química, que é a IACQ, a biológica, a nuclear e a de mísseis.
Aqui nós temos o organograma, em que nós vemos aqui a Coordenação Geral de Bens Sensíveis, vinculada à Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, que é vinculada diretamente à Ministra da Ciência e Tecnologia. O Ministério é o órgão coordenador da CIBS e a Coordenação Geral de Bens Sensíveis é a Secretaria Executiva. Abaixo da coordenação, nós temos a Coordenação de Implementação, Acompanhamento e Controle de Bens Sensíveis e as 4 áreas temáticas abaixo: nuclear, química, biológica e de mísseis. Bom, quais são as principais competências da nossa coordenação? É acompanhamento e implementação das convenções dos regimes internacionais de armamento e não proliferação de ADM, dos quais o Brasil é parte, e implementação das políticas de controle de exportação de bens sensíveis e serviços vinculados, que são emanadas da CIBS. Quais são, continuando com as competências, nós somos, como Secretaria Executiva da Convenção Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis, nós convocamos e organizamos as reuniões da CIBS, nós participamos das conferências de Estados-partes, reuniões técnicas plenárias do NSG, da CEPAC, da CEPAB e do MTCR. Eu, por exemplo, cheguei no sábado de Cape Town, na África do Sul, estava participando da reunião plenária do Grupo de Supridores Nucleares. E nós também implementamos em nível nacional todas as decisões emanadas do NSG, da CEPAB, da CEPAB e do MTCR, como a CGBS, como Secretaria Executiva, e os demais ministérios. Nós encaminhamos às reuniões da CIBS todos os consensos para que sejam internalizados no Brasil por meio de resoluções da CIBS. Então, por exemplo, itens novos que entram na lista da área nuclear, ou na lista principal ou na lista de uso duplo, nós refazemos a lista, incluímos esses novos itens, e isso é aprovado na CIBS e publicado como resolução. No controle de transferências, que é uma das nossas principais competências, nós controlamos todos os equipamentos, materiais, tecnologia sensíveis e de uso duplo, bem como os serviços diretamente vinculados a esses bens na área nuclear, biológica e de mísseis. Na área nuclear, biológica e de mísseis, nós controlamos as exportações, porque é esse o nosso compromisso internacional. No entanto, na área química, nós controlamos as importações e as exportações, nesse caso, nós controlamos as transferências de todas as substâncias químicas listadas e especificadas pela Convenção. Tem uma coisa que é interessante, que é bom se informar, que é o seguinte: o controle de bens sensíveis, máquinas, equipamentos, materiais, etc., ele é feito por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior. Os bens intangíveis, softwares, tecnologias, tal, que não são tangíveis, eles não são, a transferência não é finalizada pelo Siscomex. Por quê? Porque nós não temos como codificar na nomenclatura comum do Mercosul essas mercadorias. Bom, nós temos uma interface com o Sistema Integrado de Comércio Exterior, e a CGBS é órgão anuente nas operações de comércio exterior brasileiras que envolvam bens sensíveis, de acordo com as listas vigentes, as listas de controle vigentes. E a aprovação online é exigida pelo Siscomex para que a importação e a importação desses itens sejam efetivadas. Bom, agora nós vamos passar para a legislação das áreas temáticas. Como essa apresentação vai ficar disponível para vocês, eu vou só passar rapidamente. Então, nós temos a resolução CIBS número 23, que é divulgada na forma de portaria. Ela atualiza as listas de controle dos bens relacionados a equipamentos, material e tecnologia nuclear e equipamento material de uso duplo.
relacionados e aplicados na área nuclear. Então, nós temos dois anexos. O anexo 1, que é conhecido como lista de material, equipamento e tecnologia nuclear, que é a Trigger List, é uma lista de alta sensibilidade. Nós temos a lista de equipamento e material de uso duplo e tecnologias a eles relacionadas de aplicação na área nuclear, que são os bens de uso duplo com uma sensibilidade mais baixa. Nós temos a Resolução 39, que estabelece as diretrizes gerais e instruções de exportação de bens relacionados à área nuclear e serviços diretamente vinculados. Essa resolução agora de 2025, de abril, ela substituiu o decreto 1861 de 96, que estava defasado e que não estava de acordo com as diretrizes do Grupo de Supridores Nucleares. Nós temos a resolução também 35 de 2020, que aprova as orientações de instrução para emissão de declaração e usuário final nas importações de bens relacionados à área nuclear. O que é isso? Quando o Brasil está importando um item altamente sensível, o país exportador solicita a garantia de governo para exportar para uma empresa ou um órgão, uma instituição brasileira. E quem emite essas garantias de governo é a CGBS. Da área de mísseis, nós temos a CIBS 38 de 2024, que atualizou a lista de controle de bens da área de mísseis. A resolução número 32 de 2020, que atualiza as diretrizes de instrução para a realização das operações de exportação na área de mísseis. Nós temos a resolução 34, que aprova as instruções e orientações para emissão de declaração de usuário final nas importações de material, equipamento, mercadorias altamente sensíveis da área de mísseis, exatamente como se faz na área nuclear. Aqui nós temos a área química, a resolução 29, que atualiza a lista de bens relacionados às substâncias químicas que são listadas e especificadas pela Convenção. Nós temos uma outra lista, que é a Resolução CIBS 30 de 2020, que aprova a lista de equipamentos utilizados para a produção de substâncias químicas de uso duplo. Então, nós temos, além da lista de substâncias, nós temos uma lista de equipamentos de produção. E aqui tem a Resolução 36 de 2021, que aprova as diretrizes para a instrução de realização de operações de exportação desses equipamentos que são usados para a produção de substâncias químicas de uso duplo, tecnologias e softwares relacionados. Nós temos a Resolução número 33 de 2020, que aprova instruções para emissão de declaração de usuário final e das garantias de governo nas importações de equipamentos de produção de substâncias químicas de uso duplo. E nós temos também, devido a um dispositivo do texto da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, a Lei 11.254 de 2005, que estabelece as sanções administrativas e penais no caso da realização de atividades proibidas pela CEPAC. Então, o texto da Convenção pede o estabelecimento de sanções administrativas e penais específicas para a área química. E aí, em 2005, nós cumprimos este dispositivo do texto da Convenção. Da área biológica, né, nós temos a Resolução 13 de 2010, que aprova a atualização da lista de bens da área nuclear, serviços diretamente vinculados, que inclui agentes biológicos, toxinas e equipamentos. A CEPAB não tem lista de controle. Nós não somos membros do Grupo da Austrália, que é quem controla bens da área biológica, incluindo agentes, toxinas e equipamentos, e também os equipamentos de produção de substâncias químicas de uso duplo. Então, nós criamos uma lista autóctone, unilateral do Brasil na área biológica. E a outra é a Resolução CIBS número 28, que aprova as diretrizes gerais e instruções para
as operações de exportações de bens da área biológica. Aqui nós temos toda a legislação e regulamentação básica do controle de exportação de bens sensíveis no Brasil. Então, vamos ver aqui o processo de licenciamento. Então, a solicitação de licença. O documento, isso é feito inicialmente junto ao Ministério de Relações Exteriores, tá? Com uma negociação preliminar. Autorizada a negociação preliminar, ocorre a solicitação de exportação, apresentando todas as garantias, e aí o Ministério de Relações Exteriores faz uma avaliação mais política do que técnica, vendo se as declarações de usuário final, as garantias de governo, está tudo correto. Ele monta um processo documental e encaminha para a autorização da CIBS. Todas as exportações são controladas no Brasil, tanto as tangíveis quanto as intangíveis. Bom, aqui depois que nós recebemos esse processo do Ministério de Relações Exteriores, nós vamos fazer uma revisão e verificação de licenças. Mas isso é feito de modo virtual, online, no Sistema Integrado de Comércio Exterior. Nossa verificação ela é baseada no NCM, na nomenclatura comum do Mercosul, e nas características indicadas nos produtos, às vezes com atributos específicos daquela mercadoria, para que se possa restringir o controle apenas às mercadorias que necessitam realmente ser controladas. E aqui até aqui nós fazemos as exportações de bens tangíveis, tá? Agora, aqui você vai ver, nós temos um processo de licenciamento, uma matriz aqui. Então, a solicitação de licença, o exportador, ele entra em contato com o MRE, aqui, ó, faz a negociação preliminar, depois faz a solicitação. O MRE instrui todo o processo com toda a documentação necessária e encaminha a CGBS. A CGBS, ela faz análise técnica baseada nas características do produto e na classificação NCM. Nesse caso aqui, dependendo da situação, nós podemos consultar órgãos que são membros da CIBS, como o Ministério da Defesa, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda. E também outros órgãos que têm uma influência muito grande no nosso sistema de controle, como a Agência Brasileira de Inteligência, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, etc. No caso de nós termos um problema que, por exemplo, uma empresa muda de endereço no meio de uma operação, ou nós temos uma informação de inteligência que aquela empresa não é idônea, nós sustamos a análise, encaminhamos à ABIN, e a ABIN faz uma investigação e nos devolve um relatório de inteligência. E aí nós temos condições de fazer uma anuência ou uma denegação. No caso de operações em que tem um alto teor político ou de sensibilidade, e a CGBS não se sentir confortável em dar uma anuência ou uma denegação, convoca uma reunião da CIBS, e se a reunião da CIBS não tiver condições de deliberar, a ministra da Ciência e Tecnologia consultada, se a ministra não quiser deliberar, isso é encaminhado à Presidência da República para uma definição do presidente sobre uma anuência ou uma denegação. Esse é um dispositivo que se tem para casos de alta politização, né, ou casos de altíssima sensibilidade, mas isso nunca foi aplicado. Daqui, feita a análise e se
se vai fazer a verificação das licenças, e aí, se tiver tudo ok, nós encaminhamos um ofício ao exportador dizendo que ele cumpriu todos os pré-requisitos, que ele pode entrar com a LPCO no Siscomex. Se já tiver lá no Siscomex tudo ok, a gente inclusive orienta a codificação NCM para que ele utilize na LPCO, e aí nós damos imediatamente a anuência, e aí daí para frente é com a aduana brasileira nos aeroportos, pontos alfandegados de fronteira saindo do país. Bom, a solicitação, aí nós temos aqui, ela pode ser feita na área química, biológica, nuclear e de mísseis. As transferências de bens tangíveis e intangíveis de material, serviço e tecnologia. Requisitos: declaração de usuário final, garantias de governo e as declarações: uso pacífico, que o uso não será alterado, não poderão transferir ou reexportar. E nós fazemos uma análise de risco documental, todo o nosso pessoal é treinado para fazer isso, sobre principalmente a adequação do material ou da mercadoria solicitada ao uso declarado. Se nós conhecemos o usuário final, o país de destino, a empresa, etc., se é um país que tem um sistema de controle robusto, se é membro dos instrumentos internacionais de desarmamento e não proliferação, etc. Isso aqui tudo diz respeito a uma gestão de risco documental. Então, o nosso pessoal é muito bem treinado para fazer análise de risco documental e uma análise de uma operação de exportação. Na revisão das licenças que a gente faz para as 4 áreas, aqui é só para bens tangíveis, tá? Bens intangíveis ficou até antes de entrar no Siscomex, na área online. Então, no Sistema Integrado de Comércio Exterior, nós vamos ver se o NCM e os atributos estão corretos e analisamos a conformidade dos itens da LPCO com autorização documental prévia. Então, nós temos formas de fazer essas verificações, tanto na parte documental quanto na parte online. E aqui é o fluxo, né? Aquele fluxo aqui vocês vão entender mais com esse fluxo aqui. Primeiro, o MRE, negociação preliminar. Depois da negociação preliminar deferido, o pedido de exportação. E aqui o MRE vai fazer análise da procedência, das questões geopolíticas, das sanções aos países que podem estar ocorrendo. O MRE aqui, na verdade, ele distribui esse processo para várias instâncias lá dentro, particularmente a DDS, que é a Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis, a área de defesa e a área geográfica. Por exemplo, se é um país do Oriente Médio, eles vão mandar para o Oriente Médio. E o que que pode vir de lá? Dizer assim, não, o momento não é conveniente fazer essa exportação para lá porque ele está em conflito nesse momento. E aí o MRE dá o parecer para a gente aqui, ó. Nós vamos analisar o parecer e a documentação que o MRE mandou. E aqui depois nós fazemos o ofício de indicando a empresa cumpriu todos os pré-requisitos à operação e a exportadora coloca o LPCO no Siscomex e nós damos a anuência, tá? Então, nós temos 2 processos, um processo documental prévio e um processo eletrônico após o processo documental. Bom, aqui o que é que tem? Nós sabemos que o controle é uma coisa complicada, tá?
E nós precisamos ter uma legislação que obrigue todas as pessoas a cumprirem as normas adequadas a esse controle, que é preciso que tenha um enforcement. E nós temos também penalidades. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas, por não conhecerem a legislação, por não conhecerem os controles, eles acabam incorrendo em erros ou em ilícitos, mesmo que inadvertidamente. Então, nós precisamos ter essas penalidades para tentar coibir esses ilícitos. Nós precisamos ter um sistema de licenciamento. Nós temos um sistema de licenciamento que hoje internacionalmente é considerado robusto. Nós temos um dos sistemas eletrônicos de comércio exterior mais desenvolvidos, e agora que nós estamos finalizando a modernização do módulo importação, o nosso sistema talvez seja considerado um sistema de grande qualidade no mundo. A outra coisa é, nós necessitamos de cooperação internacional, e nós temos cooperação internacional tanto na área de inteligência, né? E também na área de aduanas. O Brasil tem uma cooperação com mais de 100 agências congêneres de agências de inteligências do mundo inteiro. Nós precisamos ter um sistema de fiscalização na aduana. Isso é uma coisa que se vem trabalhando bastante, porque precisa de ter uma análise de risco, além da nossa documental, uma análise de risco eletrônica eficiente. Nós precisamos ter suporte de laboratórios e especialistas para emissão de laudos e análises técnicas, né? Então, precisamos de expertise técnica e de treinamento. De treinamento, a CGBS, ela, ela tem um sistema de treinamento de identificação de mercadorias sensíveis, né? Nós temos também treinamento para acompanhamento de inspeções em território brasileiro, que nós já treinamos mais de 1.000 oficiais de aplicação da lei aqui no Brasil para fazer identificação de mercadorias sensíveis. E na área de inteligência, nós temos um trabalho no dia a dia com a Agência Brasileira de Inteligência, e nas investigações a ABIN ela usa as mais de 100 cooperações que tem com outras agências de inteligência congênere no mundo, e nos presta informações a partir disso. O trabalho de educação e divulgação, que é o trabalho de Outreach, nós temos o mais antigo programa de Outreach do mundo, o nosso voltado para a área de desarmamento e não proliferação. O nosso começou em 2004, antes que a Resolução 1540, que obriga os países a terem um programa de educação e divulgação, fosse publicada. Em 2004, quando a 1540 foi publicada, nós já tínhamos o nosso programa funcionando. Então, por aí vocês veem que nós temos um sistema bastante robusto e que tem reconhecimento internacional. O país é considerado líder regional nessa área e um país responsável no controle de bens sensíveis. Bom, agora em educação e divulgação, nós temos a Resolução 1540, que foi quem que pediu que os países tivessem esse programa. Ele diz que, profundamente preocupado com a ameaça de terrorismo e risco de atores não estatais possam adquirir, desenvolver ou traficar armas nucleares, químicas, biológicas e seus meios de lançamento. E aí ele diz assim: desenvolver meios apropriados de trabalho para informar a indústria e o público a respeito dessas obrigações sob essas leis. Então, isso daqui é um pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que todos os países estabeleçam seus programas de educação e divulgação. Bom, qual é o principal objetivo da 1540? É impedir o acesso a atores não estatais, que são os terroristas, a quaisquer armas de destruição e seus vetores, e ela é de caráter mandatório para todos os membros das Nações Unidas. O que ela recomenda particularmente? Adotar listas de controles nacionais, que nós fizemos tanto na área química quanto na área biológica,
adotar normas e regulamentações nacionais para assegurar os compromissos assumidos por força dos tratados multilaterais de não proliferação. Nós temos uma legislação fechada para tudo isso. E desenvolver métodos de informação e divulgação às indústrias e ao público sobre esses compromissos. E nós criamos, em 2004, o PRONABENS, o Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na área de bens sensíveis, que foi desenvolvido e implementado em conjunto pela CGBS e pela Agência Brasileira de Inteligência. E contribui para o cumprimento da 1540, apesar do nosso programa já existir antes da publicação da 1540. Então, nós temos, nessas atividades de extensão, nós temos Nós fazemos isso para indústria, academia, centros de pesquisa, órgãos e instituições governamentais civis e militares, cujas atividades se relacionam com o desenvolvimento, a produção, a comercialização de bens e tecnologias, serviços de uso duplo, por meio de visitas técnicas. E tem algumas vertentes, né? Tem a vertente da informação, a vertente da conscientização e da ação, que é particularmente para a proteção empresarial. Bom, em resumo, a atuação do Pronabens ela é focada no controle de transferências de bens sensíveis, visando salvaguardar os interesses estratégicos do país, respaldar as políticas de segurança interna e internacional e propiciar o cumprimento dos compromissos internacionais de desarmamento e não proliferação, de ADM, assumidos pelo Brasil junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, NSB, NSG, CEPAC, CEPAB e MTCR. Uma coisa que é importante que a gente diga é que isso é assunto de Estado com que a gente trabalha, não é assunto de governo. Independe quem é o presidente, quem é o ministro. Isso é esses compromissos têm que ser cumpridos, independente qual é o governo que está. É um compromisso do Estado brasileiro. Então, aqui por último, a gente tem o programa de conformidade interna. Por que que nós estimulamos que as empresas elas tenham seus PCIs? Primeiro, o nosso foco é sempre na indústria autóctone, nas indústrias nacionais, em particular de médio e pequeno porte. Por quê? Porque elas não têm o histórico de criarem programas de conformidade interna. E, internacionalmente, muitas concorrências na área de bens estratégicos e sensíveis, um dos primeiros pré-requisitos para que as empresas entrem nessas licitações, nessas concorrências, é que tenham um PCI. Então, essa é uma das formas das empresas nacionais conseguirem se sedimentar no mercado internacional. Então, por que que a gente estimula? Para evitar exportações ilegais não intencionais, evitar erros de classificação e codificação de NCM, reduzir a frequência desses erros, que não são intencionais por falta de conhecimento, aumentar a cooperação entre as empresas e o governo brasileiro, auxiliar as empresas a se manterem atualizadas com os novos regulamentos, porque como o PCI ele é segmentado e tem uma área, só a área legal, essa área ela tem a obrigação de manter os arquivos e os dados sobre a regulamentação totalmente atualizados. Tudo que sai, eles têm que ter esses dados lá. Né? Adequar as empresas brasileiras para que atendam aos padrões internacionais, e um deles é ter PCI. Propiciar as empresas inserção no mercado internacional e, por outro lado, aumentar a conscientização e capacitação para identificar solicitações de operações de transferência suspeitas. Porque o primeiro segmento é o relacionamento com o cliente. Então, a empresa vai criar estratégias de relação com o cliente. Conheça seu cliente, esse cliente já se viu envolvido no ilícito, o que ele está pedindo é compatível com as atividades que ele tem no país dele de origem. Então, todas essas coisas estão incluídas também no programa de conformidade interna. Bom,
A eficácia dos controles nacionais visando a não proliferação da EDM reside principalmente na capacidade do país de detectar e impedir transferências ilícitas de bens sensíveis. Quem é a primeira frente? A empresa. Então, se a empresa estiver preparada, ela pode, inclusive com a indústria da autoridade nacional, impedir uma operação ilegal com uma empresa não idônea. Então, isso é importante para a gente no final dos ovos e como proteger a empresa brasileira, né? E como conclusão, para finalizar, o sistema de controle de transferências de bens sensíveis tem um aparato legal e institucional muito sólido, tem uma legislação que abrange todos os nossos compromissos internacionais, existe uma coordenação contínua entre os órgãos e agências governamentais, como a CIBS, a CGBS, a ABIN, os ministérios que compõem a CIBS, etc. É um sistema eficiente, porque tem um procedimento de licenciamento simplificado no Siscomex, a execução dos controles é integrado, os regimes e as convenções, tanto de uso duplo como químico, biológico, nuclear e dos vetores, todos num órgão só. Isso é importante e eu vou até esclarecer. Em 99% dos países, cada instrumento internacional desse é tocado por um órgão diferente, uma agência diferente. Aqui no Brasil, todos esses instrumentos internacionais são tocados por um único órgão, que é a CGBS. Tem vantagens e desvantagens nesse sistema, mas eu vejo mais vantagens. Apesar de nós sermos sobrecarregados por trabalharmos com 4 áreas ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos uma visão mais macro do que acontece no mundo na área de desarmamento e não proliferação. E existe uma interface entre esses instrumentos que são facilmente resolvíveis internamente. Não preciso consultar um outro ministério, um outro órgão sobre esse assunto. Uma outra coisa é que o nosso sistema é reforçado e aprimorado continuamente. Nós temos as atividades de educação e divulgação, o Altris, por meio do Pronabens, revisão e modernização da legislação continuamente e capacitação com os nossos programas de capacitação para identificação de mercadorias sensíveis, acompanhamento de inspeções e quando a autoridade nacional vê alguma necessidade de capacitação entre os órgãos dos sistemas, nós o fazemos. Tanto que nós não treinamos só o pessoal que faz parte da CIBS, nós treinamos Ministério da Defesa, Polícia Rodoviária Federal, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, todo mundo que de alguma forma ou de outra controla algum bem, eles são treinados por nós também nos nossos programas da CIBS. Bom, essa é a apresentação que eu queria fazer para que vocês possam ver a importância desse trabalho na segurança interna, segurança regional, segurança internacional e da nossa necessidade de levantar, de mapear todos os NCMs para que nós não tenhamos problemas e nem as empresas tenham problema, né? E para que se faça um trabalho conjunto. Eu agradeço muito a atenção de vocês, particularmente da Siscomex e, e do MDIC, na pessoa do Tiago, que tem nos ajudado muito. Bom, muito obrigado pela atenção. Se tiver perguntas, estamos disponíveis para respondê-las. Muitíssimo obrigado, Frazão, pela sua apresentação bem completa. Eu vou passar a palavra agora para a Márcia. A Márcia vai coordenar a próxima etapa da nossa reunião. Márcia, por favor. Não. Obrigada, John. Obrigada, Frazão, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Vou compartilhar aqui apenas um slide para falar um pouco das etapas desse trabalho, né? Como o Frazão comentou, o objetivo é a gente apoiar na identificação dos códigos da NCM que são sujeitos ao controle do MCTI. Tá? Então, é um projeto que o objetivo é tornar as operações mais seguras e ágeis.
né? O Procomec já vem conversando com o MCTI há um tempo, né? Então, a primeira etapa do nosso trabalho foi o levantamento dos setores econômicos envolvidos nesse projeto. Na sequência, nós elaboramos o cronograma de reuniões, então, essa primeira reunião é essa reunião hoje, né, que na realidade é uma reunião de lançamento desse projeto, uma reunião de engajamento das empresas e entidades que estão aqui, né, realmente, e compartilhar com vocês a relevância, né, desse controle e a importância desse trabalho. A próxima etapa é a realização de reuniões individualizadas por área de atuação do MCTI, tá? Então, nessas reuniões, o MCTI ele vai compartilhar as diretrizes de cada área específica, né? Vai fazer uma demonstração do controle, vai compartilhar conosco o que está codificado e também nessa reunião a gente vai fazer um exercício de levantamento de NCMs, tá? Essa reunião, a que já está agendada, a primeira reunião é com a área de mísseis, e ela acontecerá no dia 17 de setembro, tá? Então, na sequência, as organizações ligadas a essa área vão receber os invites, e após essa reunião, as empresas, as entidades de classe envolvidas saem com uma lição de casa ali, de auxiliar no apoio à identificação das NCMs, né? Então, cada organização vai auxiliar nas NCMs relativas ali às suas operações. O Procomex ele vai fazer um acompanhamento dessa etapa, né, tirando dúvidas, o MCTI também vai colaborar também nessa etapa, nesse trabalho que vai estar sendo conduzido pelas empresas, aí as organizações vão encaminhar ao Procomex essas contribuições, né, o Procomex vai fazer a compilação e o envio dessas contribuições ao MCTI, tá? O final, o que a gente tem programado é uma reunião final, um evento final de finalização do projeto, tá? O objetivo aqui realmente é só dar uma visão para vocês do que nós temos em mente, né? O que vem agora para frente, sendo super relevante, como o Frazão comentou, o Thiago também no início, a participação de todos vocês nesse trabalho. Bem, agora Bom, vamos abrir para perguntas, Márcia. isso. Uhum. Alessandra? Nós temos uma perguntinha, até fiquem à vontade, né? Se tiverem alguma pergunta, algum tema para direcionar ali ao Frazão, né? Acho que esse é o momento, né, Frazão? Não terão outras oportunidades, né? Mas aproveitando o ensejo, né? Porque a equipe está aqui. A gente tem uma pergunta, na verdade, foi uma colocação da Jussara, Frazão, de que nesse contexto todo que você apresentou, assim que a gente tiver os atributos na exportação, né, o que já foi desenhado para importação, talvez ali vocês vão conseguir atingir melhor esse controle todo, né? Com base ali Sim. no desenho, ali na entrada dos atributos na exportação, né? E aí ela até coloca, né, que alguns produtos de controle pode ser o formato ou alguns a composição, não o produto final, a NCM final, mas saber a composição daquele produto às vezes é importante para vocês, porque uma substância que está contida nele pode ser ali controlada por vocês, né? Então, é uma colocação dela, e aí se você puder comentar o que você acha a respeito disso, se é o que vocês vislumbram como solução, uma das soluções, né? A área química é a área mais fácil de trabalhar, né? Exceto na área de equipamentos de produção de substâncias químicas de uso duplo. Mas uma substância ela tem um número CAIS, tá? Então, tem o NCM são de famílias de substâncias e nem todas as substâncias daquela família, às vezes elas são controladas. Então, o que que se pede? Se pede, se for um produto novo, ou uma mistura, ou uma coisa, ficha técnica.
né, com todas as características, com os percentuais de cada substância, etc, etc, o número CAS da substância controlada ou do produto, e se for substância pura, se eles quiserem colocar a nomenclatura IUPAC daquela substância, porque, na verdade, o número CAS é a identidade da substância, tá? Quando é uma mistura, realmente a gente precisa saber qual é o percentual da substância é, que é controlada e qual a quantidade, o total da quantidade dela também, que vai ser exportada. E talvez a Francine queira falar mais alguma coisa, porque ela é a nossa especialista da área química. Mas basicamente é isso. Não, vamos aguardar quando a gente for fazer o treinamento específico da área química, tudo bem? Ah, tá. Aí eu Mas é faço isso, basicamente é considerações. isso. Se ela quiser falar alguma coisa ou tiver mais alguma dúvida. Só tem uma perguntinha que chegou pra gente aqui, né? É sobre as listas, né? Como que é? Você citou sobre as listas hoje, que existem as listas, né, para as 4 áreas, né? Como que é a formação dessa lista? Como que se chega, né, nos itens daquela lista? Por tratados internacionais? Essa lista pode crescer de acordo com a demanda da empresa, alguma identificação? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Nós acompanhamos 4 instrumentos internacionais. A Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, que já tem uma listas de substâncias químicas em 3 tabelas. Tabela 1, que já é arma química, tabela 2, que é um precursor, tabela 3, que é percussor. Nós não incluímos nem, como, por exemplo, os Estados Unidos inclui outras coisas, mas o nosso compromisso é controlar o que está na lista da convenção. Então, nós só controlamos o que está na lista. Se na convenção eles solicitam aos Estados-partes que incluam outra substância, aí nós atualizamos a lista com essa nova substância. Na área nuclear, existem 2 listas de controle. A Trigger List, que é uma lista de alta sensibilidade, só de equipamentos, materiais, equipamentos, que são específicos para a produção de armas nucleares, e um de uso duplo. Nós também só controlamos o que está na lista do regime, tá? Na área de mísseis, só o que está na lista do regime. O que que nós fazemos? Nós fazemos uma tradução da lista e publicamos essa lista em português. Então, se você entrar na área biológica do mesmo jeito, a área biológica tem um outro parâmetro. Nós não somos membros do grupo da Austrália que controla bens da área biológica e é, os equipamentos de produção de substâncias químicas de uso duplo. Então, em função da Resolução 1540, que insta todos os países a criar listas nacionais, nós criamos uma lista nacional da área biológica de micro-organismos, toxinas e equipamentos de produção de armas biológicas. Essa lista é baseada na lista do Grupo da Austrália, mas ela é mais ampla do que a do Grupo da Austrália. Por quê? Porque nós incluímos micro-organismos brasileiros que podem afetar animais, plantas e seres humanos que são capazes de serem modificadas para a produção de armas biológicas, mas são micro-organismos autóctones. Então, essas listas, exceto a da biológica, é exatamente o que tem no instrumento internacional. Por exemplo, para cumprir a Resolução 1540 também, nós criamos a lista de equipamentos de produção de substâncias químicas de uso duplo. Mas essa lista, em particular, é uma lista igual à lista do Grupo da Austrália, não tem nada mais além. Se hoje, por exemplo, nós acessarmos o Grupo da Austrália, nós aderirmos ao Grupo da Austrália, nós já estamos controlando tudo que eles controlam. Mas não para cumprir o Grupo da Austrália, para cumprir a Resolução 1540 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, as nossas listas, elas não vão aumentar além dos compromissos internacionais brasileiros.
Ótimo, obrigada, Frazão. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Se quiserem levantar a mão, fiquem à vontade. Se precisarem, ali no React, no coraçãozinho, ali, quando você clicar ali embaixo tem o Raise Hand. É, e assim também, né? Dado ao nosso tempo, a gente já está quase finalizando, e a gente vai ter agora também os grupos de discussão, né? Focados ali em cada área. Então, essa conversa que se iniciou hoje, ela não é só o começo, né? Ela não acaba por aqui. Outras oportunidades a gente vai poder também estar trocando ideias, tirando essas dúvidas, né, Frazão? Mas fiquem à vontade de endereçar qualquer coisa também, que a gente pode fazer essa ponte e estar encaminhando para o pessoal no MCTI, né? E aí a gente pode estar nas reuniões dedicadas, que vocês vão receber o cronograma em breve, principalmente o pessoal da área de mísseis, né? Que é o primeiro grupo que vai ser aí trabalhado, a primeira área que vai ser trabalhada, vocês vão receber ali comunicado das datas e tudo mais, e a gente vai interagindo com vocês para estar trocando esses dados, colocando o pessoal da MCTI também nessas discussões para estar tirando as dúvidas, tá? Então, Frazão, eu estava falando, enquanto eu falava, chegou mais uma aqui, tá? Acho que para a gente finalizar, dado, né, o nosso tempo, para não comprometer a agenda de todo mundo, que é onde eles podem ter mais informações sobre PCI. Bom, O PCI. o Desculpa, Frazão. PCI é um programa que você pode ver o PCI de uma empresa, mas nós temos um modelo de PCI que foi feito que eu acho que as empresas podem adaptar. É, a ideia é que existem muitos modelos de TCI, alguns para grandes empresas que são bem complexos e outros para empresas pequenas que são bem simples. Esse PCI, ele é um programa que ele é segmentado, por exemplo, contato com o cliente, é, qual é a regulamentação, o que que se precisa fazer para fazer uma operação, é, o post-shipment control, que é o que que se espera é, posteriormente à exportação feita. Então, tem todos esses ingredientes. Nós fizemos há um tempo atrás um modelo de PCI. Talvez eu vou procurar esse negócio, talvez a gente possa disponibilizar para vocês um modelo de PCI. É um bem básico que pode ser adaptado pelas empresas. Ótimo. Obrigada, Frazão. É, Bom, Frazão, quero agradecer, né, a participação de vocês, do seu time aqui com a gente, agradecer todas as empresas que estão aqui. Vou passar a palavra para o John e em breve teremos muitos trabalhos, né, pela frente para a gente poder É contribuir com um verdade. ambiente mais seguro. Frazão, muito obrigado. Obrigado à equipe do MCTI, obrigado Obrigada. ao Tiago e obrigado à equipe do Procomex também, que organizou essa reunião. E vou pedir a todas as participantes das empresas que participem ativamente desse processo, porque vocês é que conhecem, nós apenas vamos ajudar a organizar as informações, mas quem detém o conhecimento e quem conhece profundamente esse tema são vocês. Então, pedimos que nos ajudem para que a gente possa ajudar o nosso país a ser mais competitivo, tendo processos mais céleres, mais confiáveis. Mais uma vez, então, muito obrigado e até a próxima.